Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez, Fábio Matos. Hoje a gente vai abrir uma live com uma discussão muito legal. É uma discussão de um assunto muito importante, porém vai ser uma discussão divertida, porque hoje eu tenho um convidado ilustre para a gente discutir sobre osteogênese imperfeita. Hoje o menino que vem falar comigo, apesar de ser um garoto ainda de pouca idade, já é muito grande no que ele escreve, no que ele representa, nosso menino Davi. Eu estou olhando aqui para ele poder pedir a solicitação para entrar, para dividir a tela comigo. Bom, nessas lives a gente sempre escolhe algum assunto que tem a ver com a comunidade, a gente sempre tenta passar uma informação importante para vocês. E como eu sou ortopedista pediátrico, eu recebo no meu consultório diariamente vários pacientes. Aqui, deixa eu ver, meu menino Davi. Aí acho que ele já divide a tela comigo. Eu recebo muitos meninos que têm várias fraturas, e isso angustia muito as mães. Olá Davi, boa noite, tudo Olá, bem? doutor, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem, ótimo, Davi? tudo ótimo. Eu acho que eu não estou conseguindo ouvir você direito. Você me ouve e faz legal para mim. Isso, fala aí alguma coisa para eu te ouvir. Meu nome é Davi, ouviu? Ainda não estou conseguindo te ouvir, não sei se é o meu fone ou o seu. Eu Eu vou não tô usando falando fone. para eu poder te ouvir. Combinado que não estou conseguindo ouvir você. Boa noite, tudo legal? Tudo Vamos ótimo. tentar aqui ouvir você. Não estou conseguindo um som bom, vamos ver. Fala aí de novo, Davi. Oi, Deixa eu ver aqui. Me ouve, Davi. agora eu tô te ouvindo. Deixa eu ver. Vamos lá. O meu som tá bom, o Fábio já sinalizou para mim. E o seu som, Davi, tá bem? Você me ouve? Aham, tô conseguindo te ouvir Me ouve? perfeitamente. Beleza, deixa eu trocar aqui para ver se é o meu fone de ouvido, que eu não estou conseguindo te ouvir. Consegue, Davi, me ouvir? Fala Sim. aí agora, Davi. Pronto, agora estou te ouvindo bem. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, pessoas que nos assistem. Ótimo. Isso, para a gente poder enxergar ele bem. Davi, eu estou abrindo nossa live falando sobre os meninos que vêm no meu consultório. A gente recebe várias crianças. Hoje, no meu consultório, eu atendi aproximadamente 40 meninos, desses aí, 16 tinham fraturas. E eu recebo bebês de 1 ano e garotos de 19 com fraturas. E aí tem mães que dizem para mim: doutor, mas este ano, só este ano, ele já teve 4 fraturas, 5 fraturas. Os meninos que vêm apresentando fraturas. E aí elas perguntam para mim se isso é normal ou não, ou se tem algum problema nos ossos. Cabe ao ortopedista Entendi. pediátrico, cabe ao ortopedista pediátrico tratar as fraturas e, quando há necessidade, algum sinal clínico, a gente investiga a qualidade desse osso. A gente vê se essa criança, de fato, teve uma fratura porque é muito pimentinha. E olha que quem tem o Matheus sabe o que eu estou falando, quem tem o Miguel sabe o que eu estou falando. Esses são o nome dos meninos danados. Todos os Mateus são danados, todos os Miguéus são danados. Então, esses meninos vêm para nós e aí a gente investiga primeiro o mecanismo de trauma, para a gente saber se essa fratura foi ou não um trauma de baixa ou alta energia. E toda vez que eu recebo bebês de menos de 2 anos, tanto eu quanto meus meninos residentes lá do serviço, a gente investiga causas externas para as fraturas. Mas tem também o menino de 2 anos que pula no sofá, pula na cama, brinca com o pai, luta com o pai. E às vezes ele cai e tem uma fratura com o traço torsional, que é absolutamente esperado, é uma fratura de um osso competente que acontece e a gente trata. A gente sabe, Davi, que você tem uma doença que dá uma fragilidade óssea. Isso é uma coisa que acontece. A gente tem, você conhece muitas pessoas e eu também que tem esse problema. Mas hoje a gente não vai, de fato, falar, ter uma discussão técnica. A gente vai fazer um bate-papo para o pessoal conhecer você.
Davi é meu paciente, apesar de ser uma criança. Vocês observam os textos de Davi no Instagram dele, ele de fato tem um cérebro brilhante, é um garoto muito inteligente. Muitas pessoas já chegaram para mim para perguntar se os textos que Davi escreve, e eu sigo Davi, leio os textos, e eu sei que enquanto ele está ali me esperando na sala, ele está escrevendo coisas. Se o texto é dele ou não, mas de fato é, porque Davi realmente é acima da média quando a gente vai falar sobre desenvolvimento. Portanto, Davi, eu queria que você se apresentasse, falasse quantos anos você tem, quem você é e falasse um pouco da sua vida para nós. Claro, doutor. Vou começar aqui. Olá, gente. Meu nome é Davi. Eu tenho 10 anos de idade e tenho osteogênese perfeita. Eu estou no 5º ano do ensino fundamental e estou muito feliz por estar nesse bate-papo com você. Perfeito, Davi. Isso é muito legal para nós. Quando a gente tem algumas crianças que têm muitas fraturas, e às vezes acontece, muitas fraturas que eu estou me referindo neste momento, é 3 ou 4 fraturas, aí a mãe fica um pouco angustiada e pergunta para mim se esse osso é um osso normal ou não. O ortopedista, quando trata isso, aí ele investiga para ver se de fato foi apenas da vida do menino, da atividade da criança. Mas quando a criança apresenta muitas fraturas, essas fraturas às vezes acontecem antes do nascimento e muitas outras depois, o médico faz um diagnóstico diferencial e entre essas doenças tem a osteogênese imperfeita, que é uma doença que muita gente chama de ossos de vidro, é uma doença que dá fragilidade óssea. Enfim, tudo isso a gente faz e acompanha as crianças. Davi mesmo sabe bastante sobre isso, não é, Davi? Davi, quando foi que você teve sua primeira fratura? Bom, doutor, isso daí eu já não lembro tanto assim, porque foi antes de eu completar 1 ano de idade. Mas minha mãe me contou que quando eu ainda estava dentro de seu útero, eu já quebrava alguns ossos. E a minha mãe, quando me contou isso, eu fiquei impressionada, por causa que eu não sabia que podia quebrar ossos dentro da barriga do bebê. Ela disse que a meu primeiro osso quebrado, depois de sair do seu útero, foi no braço, quando estava na maternidade. Perfeito. Depois dessa vieram outras 18. Não, outras 17. 17, né, Davi? Então, é verdade, Davi. A osteogênese, ela tem várias classificações. Tem a osteogênese mais leve, que a pessoa tem fratura, mas tem uma vida social muito tranquila. E tem a osteogênese grave, e algumas acontecem dentro do útero da mãe, antes mesmo da criança nascer. Isso é verdade. Uma coisa importante é que, para quem já teve fratura e para quem trata fratura, sabe que fratura dói bastante, né? O osso quebrado dói. E quando a gente trata a fratura, a gente também melhora a dor dos pacientes. E, eventualmente, também a gente faz algumas medicações para melhorar a qualidade óssea. Concorda, Davi? Não é isso mesmo? Sim, concordo plenamente com o senhor. Perfeito, Davi. Que bom, viu? O pessoal está gostando muito de sua participação. Me diga uma coisa, Davi. A gente vê que você é bastante ativo no Instagram e você faz muitos textos sobre várias coisas. Eu sei que você escreve muito bem, às vezes até melhor do que muitos adultos. Mas esses textos que você escreve, esses pensamentos que você bota aí, e eu vejo também que você lê muito, você bota aí livro, então isso é muito importante. Mas fala para nós aí, o que você costuma ler? O que você gosta de fazer para você melhorar o seu conhecimento? Bom, doutor, eu gosto muito de desenhar, é um dos meus hobbies preferidos. E eu também assisto muito desenhos. Incrível Mundo de Gumball e Steven Universo são só alguns exemplos dos desenhos que me inspiram até hoje para fazer essas legendas. E também, doutor, eu estou lendo agora um livro que está me emocionando muito, que é Anne Frank. E eu estou tirando várias experiências desse livro. E está sendo muito interessante para mim. Perfeito, Davi, isso é importante. Você já leu mais ou menos quantos livros na vida, Davi? De 50 a 100. Que bom, Davi, isso é importante. Veja que você tem 10 anos. No meu consultório, quando eu recebo os garotos de 10 anos, infelizmente, eles passam a maior parte do dia no celular. Eu sei que os pais falam que por causa da pandemia eles não estão saindo, estão ficando muito tempo no telefone.
Eu queria saber se você fica muito tempo no telefone, ou se você jogando, ou no WhatsApp, ou se você lê mais do que o que você usa no telefone. Bom, na verdade eu não fico tanto tempo assim no meu celular. Eu dou uma parada e leio, desenho, assisto na minha TVzinha, que é uma grande fonte de inspiração, como eu já falei. Mas aí eu fico pouco tempo no celular. Perfeito, Davi. Isso é uma coisa importante. Veja que, atualmente, diante do grande uso do telefone e de outros aparelhos eletrônicos, pelas nossas crianças, normalmente, a gente não tem meninos de 10 anos com desenvolvimento intelectual igual ao seu. Isso, claro, não é só porque você lê muito ajuda e é importante. Mas existem outros fatores envolvidos aí, naturalmente. Mas fala para nós, Davi, quando foi que você aprendeu a ler e a escrever? Nossa, doutor, isso já faz um bom tempo. Eu lembro que quando eu aprendi a ler e a escrever, eu tinha 2 anos e eu aprendi em casa mesmo. Tem até um vídeo na internet. Exatamente, isso é bastante importante, Davi. É um exemplo para nós, não é verdade? E É, me diga e, uma coisa, e quando eu comecei a ler, aí minha mãe também começou a me incentivar a ler vários outros livros e assim foi me interessando pela leitura. Foi assim que eu comecei a amar a arte da leitura. ótimo, que legal. Davi, quando você está na sala de espera, às vezes do meu consultório, nos outros médicos que você frequenta, igual toda criança. Quando você está ali, o que que angustia mais a criança? O que que vocês pensam? Porque às vezes a gente está no consultório e o tempo para mim passa diferente do tempo que você está ali fora. Mas quando você fica na sala de espera para ser atendido por qualquer médico, o que que mais lhe deixa chateado ou lhe angustia na sala de espera de um médico? Eu O que sempre me quis deixa mais perguntar isso para as crianças. angustiado, o que me deixa mais Sim. angustiado é ver que, na verdade, existem. Sempre quando eu entro no hospital, tem aquela mesma sensação de que tem gente sofrendo muito. E eu não gosto de ver gente sofrendo, eu acho uma coisa horrível. Ver pessoas chorando, só, gritando de dor, eu acho isso horrível. Eu queria que a gente tivesse um mundo que não existisse dor, que não existisse tristeza. Eu queria a paz mundial, só que um pouquinho mais disso. Perfeito, Davi, isso é muito legal. Observe, eu fiz um texto antes que eu mandei até para um jornal falando da importância que a gente tem quando a gente tem dor. Veja que são pontos de vista diferentes. Eu entendo você e eu concordo, mas o que que o médico pensa a gente trabalha sempre para as pessoas não terem dor, todos os médicos. Mas a dor Entendi. também é importante porque ela faz a gente se proteger. Por exemplo, quando uma criança tem uma fratura, ela para de mexer o membro, o braço, a perna, porque está quebrado. Se ela não sentisse dor, ela ia ficar sacudindo aquilo ali, ó, e aquele osso ia ficar pior do que estava. Isso é importante. Mas olhe que é o médico falando para você. E o que você quer, o que você pensa, é o que a gente faz. Você já pensou se a gente de fato não sentisse dor? Isso é angustiante, não é verdade? Isso é muito importante. Mas quando, Davi, você vai tomar a medicação que você toma de vez em quando para a sua doença, quando você entra no hospital para fazer isso também, quando você não tem fratura, é a mesma sensação? Você sente a mesma coisa? Na verdade, eu não só sinto a mesma coisa, como eu vejo as pessoas passarem por isso. Porque esse ano mesmo, eu não estava mais na mesma sala que eu ficava antes com pessoas igual a mim. Eu estava na sala com outras pessoas que tinham problemas maiores que o meu. Aí eu fiquei me perguntando se aquela dor que eu sentia era maior que a dor deles. Eu sempre me senti culpado por causa disso. Eu nunca entendi o porquê que eu gritava tanto, mais tanto, mais tanto, sendo que pessoas sofreram mais do que eu. Eu fiquei junto de uma pessoa que não saía do hospital há mais de um ano. E olha que só ficou há 4 dias e eu sofro como se eu estivesse lá por uns 10 anos. Perfeito, Davi. Isso é importante. Veja que, às vezes, a gente se zanga na vida porque a gente não tem um brinquedo ou porque você ganhou um brinquedo que não era aquele que você queria.
E a gente sabe que todo mundo na vida tem problema. Eu tenho problema, você tem problema. Quem está assistindo a gente tem problema. E alguns problemas são maiores do que os outros, mas depende de como você está vivendo isso. Isso é importante. E quando você tem suas fraturas, Davi, que você usa, que você faz cirurgia, que você usa imobilização, na sua opinião, enquanto um garotinho paciente, qual é a sua maior dificuldade quando você tem fratura? É claro que eu sei que você tem dor, isso é ruim. Mas fora isso, é pior ser operado, é pior usar gesso, fica ruim você se locomover aí, como é? Nossa, doutor, isso é uma pergunta que muitos já me fizeram pela minha vida toda. Eu acho que uma das coisas que mais me incomoda quando eu quebro algum membro em toda a minha vida é a minha locomoção. Pois até as atividades do mundo ficam difíceis, como ir ao banheiro, tomar banho, até comer, ficam difíceis para mim. Especialmente quando eu quebro a minha perna, por causa que dói mais do que as outras vezes. Teve uma vez, doutor, que eu quebrei minha perna e engessaram do lado errado. Foi um sofrimento pior ainda. Pois é, Davi, isso acontece. Davi, me fala uma coisa. Você frequenta a escola, não é, Davi? Frequento. Perfeito. Como é lá na sua escola, com relação à sua convivência com seus colegas? É tudo tranquilo? Você faz suas coisas direitinho lá? Eu sei que sua mãe é muito companheira sua, fica muito com você. Eu sempre vejo ela em todas as coisas que você está frequentando aí. Mas como é a sua vida lá na escola? Você gosta de estudar? Doutor, eu amo estudar, doutor. Que bom que você fez essa pergunta, porque eu amo estudar. É uma das coisas que eu mais gosto. Mas também eu tenho amigos maravilhosos e professoras espetaculares que me ensinam mais e mais a cada dia. Mas também tem uma coisa que me incomoda na minha escola. Não só o bullying, porque eu nunca recebi bullying assim na minha vida. Porque quando eu digo bullying, eu nunca recebi uma ofensa grande para ser chamada de bullying. Mas isso não é um problema meu. Por causa que eu sei que esse bullying é uma coisa que a gente supera. Mas tem uma coisa que a gente não supera na minha escola, especialmente eu, que é a acessibilidade da minha escola. Por causa que quando na minha escola, eu vou entrar na minha escola, tem uma rampa que ela não é feita para nós. Na verdade, ela é feita para nós, só que é feita de um modo totalmente errado. Eu já me acidentei, doutor, só para você ter uma ideia de como aquela rampa é errada. Então, doutor, mas tão ruim quando a gente se acidenta na escola. E também eu também, doutor, não tenho banheiro específico para mim naquela escola. Mesmo sendo uma escola maravilhosa, com professores bons, eu não tenho um banheiro específico para mim. Eu não tenho eu tenho uma cadeira de rodas, mas eu não posso entrar no recreio, doutor. Pois, lá no recreio, como eu posso dizer, o recreio é todo feito de terra. Não tem uma coisa lisa assim para passar. Por causa que se fosse assim, eu poderia curtir o recreio, mas não. Eu fico sentado como eu posso dizer, toalha não, tapete. É um tapete de EVA, feito especialmente para mim, que eu fico todo o recreio sentado nela. Raramente eu vou para a caixa de areia, para os lugares que eu quero ir, mas eu me divido com meus amigos que, às vezes, sacrificam um pouco do seu tempo para ficar comigo. Que eu sei que é muito difícil, pois eles querem me dar essas coisas, mas eles também querem ficar comigo. Tem pena de mim sozinho. E isso que eu acho legal. Perfeito, Davi. Isso é uma coisa importante. Veja, tem professoras vendo você aí, a Adriana está vendo e tudo. Isso é importante porque você está falando de acessibilidade. E a sua doença, ela de fato não limita você a participar das coisas, tanto quanto a ausência da acessibilidade. Isso é fundamental, porque a gente sabe que, independente de você ter a sua limitação física por conta de algumas fraturas, você quer participar das coisas e isso é importante. A questão é que, às vezes, a gente vê uma ou outra pessoa com problema e a gente não viveu aquela situação para analisar como é o seu dia a dia. Isso é fundamental, porque a gente vê você ali e pensa que tudo é fácil, mas, na verdade, a sociedade precisa ajustar algumas coisas para que você participe, uma vez que você fala e quer fazer tudo, igual os meninos da sua idade.
Exatamente, doutor. Pois às vezes, quando eu quero brincar com meus amigos, eu não tenho como brincar, porque eu não sei andar igual a eles. Às vezes, nas aulas de educação física, a prof faz todo o esforço para que eu possa participar das aulas, porque daqui a algumas aulas eu não posso participar, e eu tenho que ser o juiz. Essa é uma das formas de falar que, tipo, eu não posso participar, mas eu posso ficar olhando. Não é a mesma coisa, doutor. Eu queria poder estar lá, brincar com meus amigos, ser parte de um time de futebol, poder jogar basquete. Mas eu não posso, doutor. Eu não posso, infelizmente. Pois é. Davi, já que a gente está falando da escola, eu queria saber se você pensa em fazer faculdade de que área? O que que você tem vontade de ser quando você ficar adulto, quando você chegar na universidade? Ah, isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias antes de dormir. O que eu quero ser quando crescer é uma das perguntas que mais me perguntam. Mano, eu acho que tenho tantas possibilidades para mim. Na verdade, eu tenho três opções que eu posso fazer todas ao mesmo tempo se eu conseguir. Eu quero ser ilustrador, criador de quadrinhos e também escritor. E isso é um dos meus maiores sonhos, por causa que eu sempre quis sonhar, fazer parte de algo grande, poder deixar minha marca no lugar, sabe? Eu sempre quis poder fazer isso com as pessoas, deixar uma marca grudada no coração com o nome Davi. Perfeito, Davi. Observe, eu sempre falo isso no serviço. A gente vive na sociedade criando coisas e às vezes essas coisas morrem com a gente. Quando você cria alguma coisa que fica, mesmo que você não esteja mais aqui, as pessoas vão lembrar de você, a sua mãe vai lembrar de você, os seus filhos. Então você acaba importando, o que quer dizer trazer para dentro, para outras pessoas. Então você deixa um legado. Por isso que é importante que a gente viva sabendo que um dia a gente não estará mais aqui e nós todos morreremos um dia, mas o importante é o que você fez, que isso ajude alguém e que fique para que outras pessoas tirem proveito. Isso é fundamental, muito fundamental. Mas, Davi, diante de todos esses livros que você já leu, fala para mim aí um que você mais gostou ou que você lembra muito da história. Nossa, o que me marcou foi o Extraordinário. Que, que livro mais marcante na vida de alguém que tem, tipo, uma deficiência rara como eu. Por causa que aquela pessoa, a gente vê a dificuldade que não só a gente passa, mas também outras pessoas passam. Aquele livro me marcou demais no coração. E até hoje eu penso naquele livro, eu penso como aquele personagem sofreu e ele superou as coisas de jeito mágico. Esse foi um modo marcante para mim. E me fez, me deu uma determinação gigante em mim. Perfeito, Davi. Tem algumas pessoas comentando aqui que tem alguns livros que os meninos de 10 anos leem com muita frequência. Por exemplo, Diário de um Banana. Você já leu? Tem a coleção inteira. É a melhor coleção da vida. É verdade. Nívia tá vendo aí a gente, João Guilherme já leu, Fernanda que está aqui também já leu. Acho que isso aí são clássicos na vida da gente, não é, Davi? E Eu tô você, esperando o Forrest Gump, aquele bem antigo dos anos 1980. perfeito, Davi. E me diga uma coisa, você já leu O Pequeno Príncipe? Um dos meus livros mais marcantes também, doutor. Eu fiz uma festa justamente sobre isso, quando eu tinha uns 4 anos de idade. Foi uma festa maravilhosa e o livro me marcou também muito pelas mensagens marcantes e pela filosofia que o livro traz pra gente. É verdade. Ô, Davi, diga uma coisa, você tem irmão? Tem uma irmãzinha que tá lá em cima agora assistindo um vídeo dela. Que bom, Davi. Me diga uma coisa, fala um pouco da sua rotina, Davi, agora na pandemia, que a gente sabe que os meninos não estão tendo aula presencial ainda por uma questão de segurança. E a gente está vendo, muitas vezes, eles assistindo aula online, às vezes no celular, às vezes no notebook. E tem algumas escolas que estão já fazendo o horário normal em casa. Você assiste aula em casa, como é que você se sente ficando 3 horas ou às vezes mais assistindo aula? Como é isso aí para você?
Na verdade, doutor, uma das aulas, eu só tenho uma aula presencial, uma aula virtual, doutor, que é a nossa aula de inglês, por causa que a nossa escola pública daqui de Feira não tem coisas para estrutura, na verdade, doutor, para fazer uma aula online para nós. E eu queria muito isso, porque isso aconteceu essa coronavírus aconteceu num momento que não foi bom. Aconteceu bem na hora da prova de ciências, bem na semana de prova do primeiro trimestre. Aí a gente vai ter que repetir o ano tudo de novo, doutor. Isso pra gente é como repetir de ano sem repetir de ano. É verdade, Davi. Isso é um problema no Brasil inteiro. Inclusive, as escolas estão pesando se vale a pena retornar ou não com as crianças para a aula presencial. Os meninos mais jovens, de 3 anos, tem muitas escolas que já definiram que esse ano não voltará. E os meninos maiores da sua idade? As escolas estão revendo isso, algumas estão definindo se volta ou não, por conta da situação da pandemia. É uma questão de saúde pública e a gente tem que respeitar. Mas, de fato, se esse ano for perdido, atrasa uma vida, um ano de vida letiva para todos os pacientes, para todos os nossos alunos. Isso é uma coisa que a gente deve considerar. Porque, de fato, para que você siga em frente nos estudos, você tem que concluir o ano vigente. E aí, se você tem um ano cancelado, isso de fato lhe atrapalha demais, demais mesmo. Mas, Davi, aí na sua escola, você tem quantos alunos na sua turma? Nossa, acho que a gente tem uns 17 alunos na nossa turma, doutor. Todos, a maioria são meus amigos, mas tem outros que têm. Não posso falar para não deixar eles magoados, por assim É isso dizer. mesmo. Mas eu acho que eles têm meio que inveja de mim, mas eu não ligo muito para isso, não. Tem algumas pessoas na minha escola que, tipo, fazem bullying comigo. Porque eu não posso chamar de bullying completo, por causa que, na verdade, são meus amigos e estão brincando comigo. E isso eu entendo bem. É verdade. Davi, uma outra pergunta importante para mim. Quando a gente tem uma fratura, algumas vezes a gente vai ser operado. Eu já tive uma fratura e fui operado também. Você teve algumas fraturas, você terá outras fraturas, que infelizmente é uma verdade, mas a gente está aqui, sua mãe aí com você, eu do lado de cá, ou qualquer outro colega médico para poder te ajudar. Mas quando uma criança de 10 anos vai para o centro cirúrgico, essa é uma pergunta que eu sempre faço a algumas pessoas, porque eu tenho muito medo de médico. E quando você vai para o centro cirúrgico, que você se veste, e aí você está entrando naquele lugar cheio de luz e um monte de gente mascarada, naquela hora você sente medo, você sente angústia, você sente vontade de sumir dali. O que que passa na sua cabeça? Na verdade, doutor, eu sinto tudo isso que o senhor falou, com um pouco mais. Na verdade, eu sinto uma vontade imensa de sair dali. Eu penso que vão abrir meu corpo. Eu sinto uma sensação estranha em mim, doutor. Eu sinto como se eles tivessem que abrir meu corpo, consertar uma coisa lá dentro. Eu penso como se alguma coisa tivesse errado em mim. É uma coisa tipo isso na minha cabeça. Rola isso. E eu não consigo ver o que eles fazem em mim. Porque eles colocam gás, eu não consigo ver nada. E quando acordo, eu não lembro de nada que aconteceu. É como se aquele gás aparece todas as minhas memórias de antes da cirurgia começar até agora. É verdade, Davi. Esse gás, Davi, aquelas coisas que a gente usa são importantes porque algumas lembranças da vida, algumas lembranças de dor, de momentos difíceis, elas são melhores vividas quando elas são esquecidas. Então, existe um propósito aí. E você já pensou se você ficasse lembrando de tudo que eu faço ali na hora da cirurgia, porque o ortopedista, a gente usa alguns instrumentos que muita gente usa dentro de casa aí. E aí, quando você não está acostumado, que você me vê com aquela coisa, a gente se assusta um pouco. Então, isso acontece mesmo, mas que bom que eu recebo você, eu recebo as crianças, e olhe que eu recebo muitas crianças todos os dias, aí a gente pega dos pais, e é uma situação ali um pouco angustiante, porque ninguém quer sair do colo das pessoas que você gosta. E aí você dorme, eu faço o que tenho que fazer, te ajudo as outras crianças e devolvo ela aos pais. E aí quando você acorda, você está do lado de sua mãe. Mas eu tenho outra pergunta.
O que que você acha que passa na cabeça da sua mãe quando ela entrega você para mim naquela hora? O paciente você já falou. E sua mãe, que eu olho para ela e digo, meu Deus, o coração está desse tamanho. O que que você pensa que ela pensa nessa hora? Eu acho que ela pensa todos os. Ela lembra de. Ela faz como se fosse. Eu penso do meu jeito, que ela pensa como se fosse o último dia meu na Terra. Por exemplo, ela lembra de todas as lembranças felizes comigo, de como a gente se divertiu junto, e pede para o Jesus guardar eu, e que eu possa ter uma boa cirurgia, que eu não me machuque nem nada, não tenha nenhum efeito colateral. Eu acho que ela acha isso. E é verdade, né, Davi? Talvez, e vontade de chorar, vontade de abraçar você, de não entregar você. Isso é uma coisa importante que acontece mesmo na vida da Não gente. soltar minha mão. Da última vez que eu fui fazer uma cirurgia, eu pedi pra minha mãe ficar lá comigo. Mas antes que eles puseram a roupa nela, eu fiquei. Aí eles me colocaram pra dormir. E eu nem sabia se minha mãe tava lá comigo. Eu fiquei tão preocupado. Eu só fiquei pensando nisso. Será que minha mãe tá lá comigo? Será que ela tá ajudando na cirurgia? Será que foi ela que cortou minhas pernas? Ou foi ela que botou seu osso juntinho assim de novo, não é, Davi? Isso é uma Ah, coisa, né? ia ser uma coisa maravilhosa. Já pensou minha mãe botando meu osso no lugar? Foi como se ela estivesse salvando o meu dia. Verdade, é verdade. E você já pensou, se você for médico, ortopedista, e um dia você tratar a fratura de sua mãe, que orgulho que ela vai ter de você, e você de você mesmo, não é, Davi? Ai, tanta confiança em mim. Eu acho que eu vou ter tanta confiança em mim. Lembrar de tudo que ela me ajudou. Todas as vezes que ela disse, Davi, tudo vai ficar bem. Eu acho que eu vou ficar tão tranquila e vou fazer com todo o cuidado possível para que ela não sinta nada. Perfeito, Davi, isso é importante. E que bom que sua mãe está ouvindo isso, porque eu costumo falar que a gente tem que falar o quanto as pessoas são importantes enquanto elas estão aqui conosco. Eu não gosto de homenagem para as pessoas quando elas não estão mais aqui. Eu gosto de homenagem quando elas estão aqui, elas precisam ouvir isso, viver isso, porque eu imagino que sua mãe deva ser tão, tão, tão feliz com tudo isso que você fala, né, Davi? Isso é muito legal. Bom, uma coisa que eu queria. Doutor, minha mãe fica muito feliz com tudo com o que eu falo. E, doutor, eu tenho uma surpresinha para você. Tenho a minha irmã. Ela quer ser a médica da família. Eu fico tão orgulhoso dela. Minha mãe disse que quando eu crescer, ela vai poder cuidar das minhas faturas. Ela disse que isso vai ser tão bom. Que legal, Davi. Muito legal. Fala para nós, Davi, de todas as suas fraturas, quantas você foi operado? Você sabe isso? Na verdade, eu acho que eu não sei, não. Por causa que eu não perguntei pra minha mãe quando eu era pequeno, se eu operei alguma fratura quando eu nasci. Eu nunca perguntei isso pra minha mãe. Na verdade, eu nunca tive curiosidade de perguntar. Eu nunca pensei nisso na minha vida. Mas, Eu, mas, mas que você lembre, você já fez quantas cirurgias de osso? 4 cirurgias. 4 cirurgias, né, Davi? E para você é pior? O que que é mais difícil? Tratar uma fratura com gesso ou tratar uma fratura com cirurgia? Nossa, eu acho que é tratar fratura com gesso, porque eu nunca tratei uma fratura com uma cirurgia, doutor. Isso é importante, Davi, porque quando a gente opera uma fratura, a gente também faz essa fratura parar de doer, porque ela deixa de movimentar. E no gesso, a fratura ainda tem pequenos movimentos. E você vai estudar aí em ciências que existe a lei de Lamarck, que é a lei do uso e do desuso. E na ortopedia, a gente promove movimento. E quando você opera um paciente, você coloca ele para se movimentar antes. Então, os músculos e os ossos vão mantendo a sua força. Quando a gente não opera, que a gente bota o gesso, todo mundo que já botou um gesso sabe que o braço afina um pouquinho, depois volta, mas afina um pouquinho, a perna fica um pouquinho murcha, e aí quando a gente se movimenta, isso tudo volta ao normal, mas leva um pouco mais de tempo. Então, quando o cirurgião fala para a criança assim, olha, você teve uma fratura, eu vou lhe operar. Na verdade, aquilo é para melhorar e reabilitar a gente mais rápido. Isso é importante. Concorda, Davi? Concordo plenamente, doutor.
Eu trouxe aqui, Davi, um super-herói que eu gosto muito e que eu acho que esse aqui tem a mesma força que você, porque além das nossas limitações que todos temos, todas as pessoas têm limitações, você consegue fazer muito mais coisa do que muita gente que não tem osteogênese. Então eu gosto muito de super-herói, trouxe esse rapaz aqui, ó, que eu acho que tem a mesma força que você tem. Aqui em casa ele é sucesso. E eu gostaria de saber quais são os brinquedos que você gosta, quais são os super-heróis que você gosta, o que que você faz aí para se divertir? Na verdade, doutor, eu tô com uma aqui agora. Um brinquedo que eu mais amo e gosto no mundo é o cabelinho. Mas eu também gosto de muitos outros brinquedos. Eu respeito todos iguais para eles não ficarem com inveja. O meu super-herói favorito de todos os tempos era o Homem-Aranha, mas agora é o Pantera Negra. O Pantera Negra, é verdade. Você sabe qual é o sinal que o Pantera Negra fazia que todo mundo está fazendo agora? Mostra pra gente aí. Olha, isso aí mesmo, Davi. E me diga, quando você não está estudando, Davi, você faz o que aí para passar o tempo agora nessa pandemia? Porque os meninos, hoje em dia, quando não estão estudando, estão no celular ou no tablet. E você faz o que aí? Na verdade, a mamãe trouxe comprou alguns brinquedos pra gente. E agora a gente vai poder se distrair mais ainda com o que a gente tá. A gente vai pra casa da nossa avó, a gente visita nossos avós pra ver se eles estão bem. A gente pega alguns brinquedos nossos pra brincar, a gente conversa, a gente fica com nossos primos, a gente conversa com os vizinhos no celular, a gente joga videogame, essas coisas. Ah, Perfeito. a gente conta piada também. Isso, o pessoal tá falando. Você tá vendo as mensagens subindo aí, Davi, no seu celular? É. Tem muita gente escrevendo aí, o pessoal. Gil tá escrevendo aqui, ó. Wakanda Forever. É isso mesmo, Gil. Davi, o seu Instagram, quem faz, quem bota aí as mensagens, as coisas, é você mesmo ou é sua mãe que faz? Na verdade, sou eu e a mamãe, doutor. A gente pensa junto as coisas e a gente pensa junto. Numa conversa vem uma legenda ou num desenho a gente busca inspiração e a gente coloca uma frase que a gente achou interessante. Perfeito, Davi. E os textos que você escreve, que são muito bons, é um texto com pontuação, é escrito direitinho. Sua mãe te ajuda muito ou esses textos é você mesmo que faz? Na verdade, minha mãe me ajuda às vezes, por causa que ela sempre me anima, me dá ideias e essas coisas. É muito legal. Perfeito, Davi. Isso é bastante importante. Davi, quando você encontra, quando você vai para o hospital para tomar medicação ou quando você vai tratar alguma fratura, você encontra muitos meninos que estão lá também com osteogênese? Esse ano, doutor, não fiquei com os meninos porque eles não foram. Mas nas outras vezes eu ficava com eles. Sim. E quando vocês se falam de vez em quando, você e outras crianças que têm osteogênese? Sim, a gente tem um grupo chamado a Enfermaria do Barulho. A gente conversa sobre tudo, sobre as nossas idas e não idas ao hospital, sobre as coisas que a gente está fazendo em casa, essas coisas. Perfeito. Davi, fala para nós, quando você vai para o hospital, você e os outros meninos que são seus amigos também, o que que você acha que o hospital poderia ter para melhorar a vida de vocês, na sua opinião? Tanto da entrada no hospital até o internamento, até o dia que você vai para casa. O que que poderia ter ali para te deixar mais feliz ou menos triste? Mano, se eu falasse isso, não teria mais hospital. Mas o que me deixaria muito feliz são duas coisas. Cama para todos os acompanhantes de paciente, porque minha mãe sempre dorme numa cadeira. E principalmente, nada de retiração de sangue. Nada de só agulhas uma vez na ida e nada na volta. Ai, como seria bom. Seria mesmo, Davi. Infelizmente, a gente tenta tirar a menor quantidade de sangue possível, mas às vezes acontece. Ô, Davi, Gil tá pedindo para você mostrar cabelinho novamente. Mostra, lá no hospital a gente também tem um cabelinho.
Mostra o seu aí, ele todo aí pra gente ver como é. Na verdade é um leão, né, Davi? É, Oi! um leão, que legal. Que legal. Então, Davi, a gente pensa, a gente concorda com você, mas todas as vezes que você fica internado, sua mãe fica com você, não é, Davi? Sim, o meu pai só foi uma ou duas vezes comigo, mas minha mãe, na maioria das vezes, ela sempre vai comigo. Ela é minha acompanhante de viagem e ela me ajuda todas as vezes quando eu tô chorando, quando a gente perde a veia, essas coisas. Mas é muito difícil colocar a veia. Isso também é muito difícil para mim e também para mamãe. Mas ela sempre me apoia. Perfeito, Davi. Ô, Davi, e quando você vai para o hospital, os médicos que atendem você, como é que você acha que o que que você acha que eles poderiam melhorar para atender você melhor? Você falou do hospital aí, mas eu acredito que todos os médicos que recebem você recebem com muita alegria, tanto que as pessoas aí veem você e você é realmente muito querido. Mas como é que um médico poderia melhorar, na sua opinião, com relação ao atendimento das crianças? Eu acho que eles deveriam ter mais paciência, porque da última vez que eu fui, doutor, eles não tiveram paciência para pegar minha veia. Doutor, para vocês terem a ideia da falta de não paciência deles, eles me furaram duas vezes no pescoço. No mesmo Nossa, lugar, doutor. eita, Davi, tem pediatras vendo aí você falando, viu, Davi? Acontece, às vezes é difícil a gente pegar a veia, Davi, e também porque os meninos, eles ficam em jejum, às vezes, para fazer cirurgia ou algumas coisas, e aí causa uma desidratação. Então, diminui o volume de sangue e é mais difícil mesmo. Mas é claro que precisa ter paciência, porque, como você sabe, todo mundo, dói, não é, Davi? Para tirar sangue, dói, né? Pra mim, agora não tá doendo tanto. Pra tirar sangue, não. Mas agora, pro acesso, tá sendo uma coisa muito difícil. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa que As a minhas gente. veias são muito finas, doutor. As minhas veias são tão finas que um fio de cabelo ainda é mais grosso que elas. Nossa senhora, acontece mesmo, viu? E aí, quando você tem uma fratura, você já chega no hospital sentindo dor. E às vezes essa manipulação para pegar o acesso, de fato, realmente causa dor, né, Davi? Exatamente, causa muita dor. É dor demais, doutor. Não só todas as vezes, mas eu nunca me acostumei com a dor. Eu pensei que eu ia cada vez mais melhorando nesse negócio de dor, que eu não ia sentir mais dor, que ia ficar tolerante, mas eu nunca fiquei tolerante à dor. E isso é muito ruim pra mim, porque eu sempre quis, tipo, ter um superpoder de não ficar com dor, de não sentir dor, de poder, tipo, alguém colocar o assassino e eu não sentir dor. Isso seria incrível pra mim. E principalmente pra mim que tenho que ir tomar medicamento de 4 a 4 meses. É verdade, Davi. Isso é importante porque a memória da dor em uma pessoa, ela dura muitos dias para assumir. Então, e a dor é uma sensação. Às vezes o que dói pouco para mim, dói muito para você. A mesma coisa do medo. Eu, por exemplo, tenho muito medo de avião, mas muito medo de avião. E tem Eu pessoas que nunca fui de viajam. avião. Pois é, e tem pessoas que viajam de avião e não sentem nada. Eu não sei como essas pessoas que eu acho que não são normais, mas elas não sentem nada quando entram no avião. Eu fico com pavor. Você, além do medo de tirar sangue, tem mais medo de quê? Deixa eu ver. Altura. Eu tenho também muito medo de cair de lugares altos. De perder a mamãe, eu ficar sozinho no mundo, de haver um apocalipse zumbi eu não poder ter mais contato com a humanidade, porque a humanidade não existe mais. Esses são alguns dos meus maiores medos. Eu não tenho medo de escuro, porque eu já tive quando eu era menor. Não dá pra dizer que eu era menor, porque eu sou baixinho. Quando eu era mais jovem. Então, doutor, quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo de escuro, mas agora eu já superei.
Eu tinha, doutor, uma foto minha assustadora lá do canto do meu quarto. Toda vez que eu acordava, eu olhava para aquela foto. E toda vez que eu ia dormir, ela me observava dormindo. Eu tinha o maior medo daquela foto. Perfeito, Davi. Que bom. Doutor Cefas está vendo nossa live aí. Ele fica pegando veia de criança o dia inteiro, 24 horas por dia, todos os dias na semana. E outra coisa, Davi, doutora Nívia estava perguntando se aí na sua cidade a acessibilidade é adequada, na sua opinião. Se você vai para a rua, vai no shopping e dá para você se movimentar bem aí. O que que você pensa sobre isso? Doutor, isso não só é uma crítica, como também é um conselho para o nosso governo. Pois aqui na nossa cidade, a acessibilidade até tem. Mas agora, doutor, agora a acessibilidade de eu poder ir para os lugares e poder me movimentar levemente, aí não dá, doutor. Teve uma vez, doutor, que eu fui para Salvador para uma viagem da escola no Pelourinho. A cadeira de rodas não serviu para para poder me locomover por aqueles lugares. Então, minha mãe teve de me carregar. Ela ficou com a perna toda doendo, doutor. Eu senti tanta pena dela e foi um momento muito difícil. É verdade, Davi. Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa melhorar, porque uma pequena parcela da população tem dificuldade de locomoção, mas a gente tem que pensar para acessibilidade para todas as pessoas. E isso, porque apesar de tudo, você tem que ir e vir, fazer suas coisas. Isso é importante. As cidades têm que ser pensadas para isso e é uma melhoria muito importante para nós. Essa live Você devia ser governador da Bahia, doutor. Não, você devia ser governador, se candidata daqui a 4 anos. Você é o governador, eu vou trabalhar na sua equipe, fazendo outras coisas. Davi, observe, eu vou ter que encerrar por causa do tempo e eu quero gravar essa live para ficar no meu Instagram e no seu, para que as pessoas possam repetir. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: primeiro, é um prazer estar com você. Quando eu era criança, meu pai sempre dizia que o homem a gente mede da cabeça para cima. Então não importa se a gente é pequeno ou grande, eu sou pequeno, né? Mas eu acho que a gente tem que acreditar nas coisas que a gente acha que estão corretas. A gente tem que fazer o melhor na condição que a gente tem, até que a gente faça melhor nas condições que existem. E eu quero dizer que eu admiro muito você. Eu acho que, apesar de ser mais velho que você, eu aprendo muito com você. Eu tenho alguns outros garotinhos, e eu lembro de vários aqui. Tem Felipe, tem Samuel, que são os meninos que eu adoro. Tem vários, eu não vou ficar falando para não fazer injustiça. Mas saiba que sua mãe certamente é muito feliz com você. As pessoas que estão vendo você aí são admiradoras, e você é um exemplo para nós, apesar de só ter 10 anos de vida. Todo mundo que vê os seus textos, as suas falas, o seu Instagram, fica pensando que às vezes a gente fica tão triste por problemas pequenos e tem pessoas com problemas maiores que veem isso não como um problema, mas como uma oportunidade de melhorar a vida, de viver outras coisas. Isso é fundamental, não é verdade? Só assim mesmo, doutor. Eu também fico pensando nisso. Não é? Eu queria que você só deixasse alguma mensagem para nós, para a gente encerrar a live, e aí vai ficar gravado no meu Instagram e no seu, para você olhar outra vez e ver que quanto você é iluminado, quantas coisas boas você fala, como o seu raciocínio é excelente. E eu costumo dizer que quando a gente quebra um osso, a gente consegue colar ou operar, e isso se resolve. Mas um cérebro, quando ele não é brilhante, dificilmente eu consigo fazer ele brilhar. E você tem brilho próprio. Isso aí é uma coisa que você precisa sempre melhorar, porque a vida te deu um presente muito grande. Você é um garoto extremamente inteligente, extremamente proativo, e as dificuldades que a vida trouxe para você, você está transformando em facilidade para outras habilidades. Isso é fundamental. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E agora eu quero passar 2 coisas. Primeiramente, nunca desista dos seus sonhos. Não deixe ninguém te desmotivar. Lembre que tudo na vida dá certo. Que você não precisa se desmotivar por causa das pessoas. Que todo mundo tem a sua paixão. Todo mundo tem o seu modo de viver. E ninguém
pode nunca te desanimar, porque você vai fazer as suas escolhas e você acha que você é de você mesmo. E agora, doutor, eu queria poder cantar uma musiquinha no final, posso? Claro, jogue duro, temos tempo ainda. Sabe por quê, doutor? Essa música aqui fala sobre a nossa diversidade. Você é meu irmão e meu amigo de verdade, amigo para sempre e por toda a eternidade. Não, ninguém é um ninguém e todo mundo é estranho como nós também. Não tenho que virar para saber que ao meu lado está. Se dois são como um, são ainda um par. Não, ninguém é um ninguém e todo mundo é estranho como nós também. Sou açúcar, vocês limões, não estranha limonada, mas são os irmãos que eu não troco por nada. Não, ninguém é um ninguém e todo mundo é estranho como nós também. É meu braço direito e também meu ombro amigo, a luz do meu escuro, onde eu encontro abrigo. Não, ninguém é um ninguém e todos são estranhos como nós também. Você pode andar, correr, nadar, pular ou voar, mesmo sendo diferentes, dá pra combinar. E isso não importa, ninguém é mesmo igual. Não tem duas nuvens iguais neste grande céu. De sair de sua casca, não tenha medo, não. É sempre alguém que ama o real em seu coração. Não, ninguém é um ninguém e todo mundo é estranho como nós também. Estranho como nós também. Muito obrigado, gente. Essa foi a Não Ninguém é um Ninguém dos meus desenhos preferidos. O Incrível Mundo de Gumball. Muito obrigada por assistir a nossa live. Perfeito, Davi. Faço minhas as palavras das pessoas aqui. Você é incrível, você é incrível. Obrigado por ter recebido o meu convite. Eu gosto muito de conversar com pessoas que melhoram a nossa vida e você faz isso. Parabéns. Muito obrigada a você, doutor. Muito obrigada por me convidar para falar dessa linda live. Muito obrigado. Um beijo para você, boa noite. Um grande abraço para sua mãe. Muita saúde para vocês, viu? Minha mãe mandou um beijo. Tchau, boa noite. Boa noite.